Porção semanal Terumá, Êxodo capítulo 25. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e separem para mim uma oferenda. De todo homem cujo coração o impelir a isso, tomareis minha oferenda. E esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata, cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couros de carneiros tintos de vermelho, couros de tarrax e madeiras de acácia, azeite para iluminação e especiarias, para azeite de unção e para incenso das especiarias, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e morarei entre eles. Como tudo aquilo que eu te mostro, a semelhança do tabernáculo e a semelhança de todos os seus objetos, assim fareis. Farão uma arca, e farão uma arca de madeiras de acácia, 2,5 cúbitos seu comprimento, 1,5 cúbito sua largura, 1,5 cúbito sua altura, e a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro em redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro que poreis sobre seus 4 cantos, 2 argolas sobre o primeiro lado, 2 argolas sobre o segundo lado. E farás varas de madeiras de acácia e as cobrirás de ouro. E colocarás as varas nas argolas sobre os lados da arca, para levar a arca com elas. E nas argolas da arca estarão as varas, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que te darei. E farás um tampo de ouro puro, 2,5 cúbitos seu comprimento, e 1,5 cúbito sua largura. Farás 2 querubins de ouro, batidos e feitos de uma só peça os farás, dos 2 cabos do tampo. E farás um querubim do cabo daqui e um querubim do cabo dali. Da mesma peça do tampo fareis os querubins sobre seus 2 cabos. E serão os querubins, estendendo as suas asas para cima, cobrindo com suas asas o tampo, e suas faces, uma frente à outra, olhando para o tampo, serão as faces dos querubins. E porás o tampo sobre a arca por cima, e na arca porás o testemunho que te darei. O que é o testemunho que te darei? É o rolo da Torá. Aqui é uma coisa interessante que eu me lembro, lá no passado nós não havíamos aprendido. Lá no passado nós havíamos aprendido que o que é que estava dentro da arca? Lá no nosso tempo cristão, o que ensinavam para a gente? As duas pedras, né? Do decálogo. E mais o quê? O cajado de Arão que floresceu. E mais alguma coisa? Então, aqui os rabinos informam que dentro da arca estava o rolo da Torá original que Deus tinha dado, transmitido a Moisés. Então aqui faz toda a diferença. Outra coisa importante para a gente perceber é que esta arca ela é feita de ouro por dentro e por fora. Uma relação que se faz é que aquilo que nós somos por dentro devemos ser por fora. A Torá, ela tem de ser internalizada, não é verdade? E depois ela tem que ser exteriorizada.
nas atitudes. Com as nossas mãos, a maioria dos mandamentos do Eterno, você precisa das mãos para poder fazer, cumprir, tá? É possível cumprir um mandamento. Eu lembro de uma história, eu ouvi esses dias, que duas pessoas estavam discutindo, dois judeus estavam discutindo sobre a crença na existência de Deus. E eles chegaram num ponto, um deles achou que Deus não existia. Há pouco tempo atrás a gente conversou sobre isso. Mas os dois eram judeus praticantes da Torá. E aquela conversa toda que eles tiveram, e um deles chegou nessa questão de que para ele achava que Deus então não existia. E aí chegou um dia, o outro rapaz foi chegando perto da casa dele lá e viu aquele que havia chegado à conclusão que Deus não existia. Ele estava cumprindo os mandamentos do Eterno, fazendo a oração Shacharit, por exemplo, tal. Aí ele ficou intrigado e falou: olha, mas você não disse que Deus não existe? Por que você está fazendo? Aí ele disse assim: uma coisa são os meus conflitos, se Deus existe ou não existe. Outra coisa é a minha prática com Deus. O que eu faço na minha prática não tem nada a ver se Ele existe ou não. Ou seja, há um judeu praticante com conflitos. Quem que não tem conflitos? Algumas coisas do ensino da Torá traz de fato conflito mesmo. Justamente essa questão de você não estudar, por um lado, a divindade de Deus, porque homem algum consegue compreender o que é a divindade de Deus. Tem um capítulo, ou um pedaço de capítulo, no livro Kabbalah. Como é que é o nome desse livro? E o misticismo judaico, como é que é o nome desse livro? Kabbalah e o misticismo judaico, acho que é isso. Tem uma parte ali que ele começa a explicar justamente isso, que quando o homem começa a querer definir, ele bloqueou tudo. Para a pessoa entender, Deus existe, você vai ter que fazer, sabe o quê? Tirar Deus da existência real que ele tem, que a pessoa não está nem conseguindo, não tem nem como compreender, e tem que trazer para um padrão humano de entendimento. Só que Deus não cabe dentro de um padrão de entendimento. E é por isso que em muitos momentos há aquele conflito. Mas Deus existe. Você vê o Salmo famoso, 115. Onde está o teu Deus? Mostra quem é o teu Deus. Olha o conflito lá no Novo Testamento que os cristãos rebolam para poder compreender o que Tiago fala e o que Paulo fala. Quando um diz, mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar as minhas obras. O outro vai dizer que não há obras sem fé, não há fé sem obras, cruzando as informações. Como que você vai ser por fora se você não é por dentro? Nós comentamos ontem o recado que o Rebbe de Lubavitch havia dado para aquele rabino que estava em conflito. Manda ele lá em tal lugar conversar com fulano de tal. Só que fulano de tal era ele mesmo. Ele diz, mas como que eu vou falar comigo mesmo? E o recado foi justamente isso, como falamos ontem. Como a gente precisa ter um tempo para conversar com a gente mesmo. Para procurar onde está o teu Deus dentro de você. Onde que você perdeu? Que caminho da Torá que te fez perder? Há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás praticamente, nós comentamos aqui sobre frieza.
Em que momento que Deus se esfriou? Em nenhum momento. Quem permitiu o esfriamento é cada um de nós. Por má interpretação. E aqui entra uma palavra dada pelo Rabino Rahamovitz, quando ele lembra aquele trecho quando Moisés está para cumprir, para retornar ao Egito, mas a mulher estava prestes a ter o filho, ele ficou naquele conflito, e agora? Espera o filho nascer para fazer a circuncisão, ou cumpre imediatamente o que Deus falou, volte ao Egito, que precisa libertar o meu povo. Então, ao invés dele buscar para dentro, porque a morada do Eterno está dentro, no profundo, não tá muito aqui na porta, não. Quer conhecer o Eterno? Você vai conhecer um pouco daquilo que está bem no superficial. Na hora que você começa a penetrar por dentro, encontra fácil a Deus. Mas quer se inteirar daquilo que de fato são as coisas do Eterno, é um mergulho profundo. Então ele tomou aquela decisão de voltar logo. Ele julgou que era mais importante voltar logo. E é quando no caminho a serpente, o anjo, em forma de serpente, foi enviado para matá-lo. E é nesse texto, nesse pedaço, que o Rahamovitz traz aquela ilustração para mostrar como que há divergência das pessoas em enxergar. Há um processo, como eu disse ontem, se há um dia na órbita é 90 minutos, mas um dia aqui na Terra é 24 horas. Então como que pode você pensar, um dia tem 90 minutos, se você falar aí fora que um dia tem 90 minutos, você vai comprar briga. Porque eu disse ontem, eu não sabia que o dia fora da Terra era 90 minutos naquela questão. E quantos não sabem? E quantos vão discutir? E quantos ensinamentos do nosso próprio universo, leis que nós não conhecemos? E a gente não conhece e a gente trata dos assuntos querendo dar nomes. Por que Adão deu nome a todas as coisas? Alguém lembra desse Midrashim? O Eterno fez um desafio a Hassatan. E o desafio é: eu vou colocar as coisas diante de você e diante de Adão. E você vai me dizer o nome. Qual é o nome? E tem que acertar. Ele errou todos os nomes. E quem que acertou todos os nomes? Adão acertou todos os nomes. Por quê? Diz o Midrashim. Não é nem Midrashim, é o Midrash, porque eu estou falando de um. Midrashim é plural. Diz o Midrash, nesse ponto específico, que o Eterno falava dentro dele qual é o nome. Então passava o cavalo, então o Eterno falava Sus, que é cavalo em hebraico. Passava alguma outra coisa, ele falava qual era o nome. Então essa voz, ela precisa ser conhecida. É a voz que vem de dentro. Mas como eu disse para você, aqui está sendo declarado que o Eterno pediu a colaboração de todas as pessoas. Todas essas pessoas que compunham esta Kahal, esse povo, essa comunidade, esta Kehilá, eles precisavam entender que aquilo que viria à existência, que é o Mishkan, o tabernáculo, no momento que ele estivesse de pé, e a prática das mitzvot do Eterno, dos mandamentos do Eterno, estivesse ali sendo feitas, e eles estariam participando, eles teriam que entender que eles também estavam por dentro. Eles estavam por fora, mas também estavam por dentro. Que eles eram também ouro por fora, mas eles eram ouro por dentro.
No passado, eu já comentei com vocês, eu aprendi um pouquinho dessa história sem ser desse ponto judaico. Eu tive um conflito na época com o comportamento de determinados pastores lá da igreja na época. E a igreja estava em construção. E aquilo já tinha me aborrecido tanto que eu cansei de ser bobo e abandonei o barco. Aí um dia a Lu precisou entregar um serviço lá no Cambuí e eu fui junto. Na volta eles passaram em frente à igreja e quiseram parar para ver como estava ficando a construção. E aquele mesmo pastor, que eu não queria nem olhar na cara dele, estava lá. E aí, vocês conhecem o Samuel? O Samuel trabalhava naquela época de ajudante de pedreiro. E aí ele chamou no canto e quis dizer: por que você se afastou? Por que você está ausente? Eu não falei na cara dele, foi por causa de você. Foi pelas posturas. Foi porque a gente via que Deus estava dizendo algo, mas você falava que Deus estava dizendo outra coisa. E você não se irrita por um dia. Tem que ser uma sequência de coisas. Tem que, como você já conhece, tem que ser aquela gota que transborda o copo. Não foi a gota, a famosa gota d'água. É o copo que já estava cheio. Então ele disse assim: olha aqui, você não deveria ter esse comportamento, porque quando aqui estiver pronto e alguém entrar neste lugar e Deus agir neste lugar e coisas começarem a acontecer com pessoas, você vai poder olhar para determinado lugar e pensar assim: eu ajudei a construir esse pedaço, eu ajudei a pintar essa parede, eu ajudei. Então naquela época eu tomei a decisão. Eu e o Samuel e um outro menino passamos madrugadas lá no alto, grudado lá naquele telhado que era a construção colonial, passando verniz. E se você não tem ideia de como é chato trabalhar com verniz, aquele negócio gruda na mão, você tem que saber espalhar ele direitinho para não ficar escorrido. Você passa ele no chão, já é complicado. Imagina você deitado de ponta cabeça, passando lá no alto. De madrugada, com fome. Ninguém ia levar um bolo para a gente. Ninguém deixou lá um cartão de crédito, um vale, para pagar a janta para a gente. E nós passamos fome. Passamos fome ali. Mas com alegria. Se você perguntar, por que você tem um carinho grande pelo Samuel? Por causa disso. O outro, eu não consegui achar nem pela internet, eu não sei aonde esse menino está. Mas são pessoas que enfrentaram problemas, mas a gente pode olhar. Eu perguntei outro dia pro nosso amiguinho aí, por que ele nunca abandonou Deus? Todo mundo sabe a história terrível dele. E ele me respondeu o seguinte: porque algumas palavras que eu tive com Deus, ninguém pôde roubar de mim. Tem que ter ouro por dentro. Ouro por dentro e por fora. Se ele não está conseguindo demonstrar por fora hoje, mas ele ainda está se alimentando por aquilo que ele recebeu, que está dentro. Ninguém roubou dele. Acho que ele não sabe o quanto que eu gosto desse menino. E sabe qual foi uma palavra? A palavra foi que era um homem de Americana. Ele tinha sofrido um acidente de moto. Nem conhecia Deus esse homem. E ele chegou naquela época e queria ouvir um conselho. Porque os médicos estavam dizendo que ele tinha de amputar a perna. Ele tinha uma decisão: vou amputar a perna ou não?
E naquele dia, o Samuel teve uma palavra do Eterno e teve coragem de falar e de bancar. Ele disse: Deus fala para você não amputar a perna. Ficou todo mundo lá sério, olhando um para a cara do outro. Falei, e agora? O que vai acontecer? E aquele homem saiu dali, mesmo sem conhecer Deus. Ele acatou aquela palavra. Em pouco tempo a perna dele foi se recuperando. Um dia, quando aquele homem voltou lá, ele estava andando. Foi quando Samuel me disse que quando ele olhou aquele homem andando, ele soube, olha, foi Deus que falou de fato. Você tem que acostumar que Deus fala de fato. Mas é por dentro, porque por fora qualquer pessoa pode te ludibriar. Você pode ser conduzido a doutrinas, a filosofias, a palavras. Ah, não quero ouvir Novo Testamento. No Novo Testamento fala comichão nos ouvidos, mas o Velho Testamento também chama atenção. A Torá chama atenção sobre os deuses estranhos, as formas idólatras de que se assemelham a buscar a Deus, mas que não é Deus. E você tem que aprender a ser homem, a ser mulher, por dentro e por fora, porque Deus tem prazer em revestir você de ouro puro. Mas por dentro e por fora, Ele deixou ali também o que é por dentro e o que é por fora. Então você tem pote do maná. O pote do maná é uma referência por dentro e é uma referência por fora. Por quê? Por fora é o homem que estava pedindo comida da parte de Deus. Então Deus dá o maná para eles. Para eles o maná seria uma referência de fora, comparado ao homem. Por dentro é porque o maná é uma propriedade que vem do céu. Ele vinha com freios. O que é freios que eu estou dizendo? Freios é usado no jurídico. Por exemplo, o Brasil tem um sistema de freios que ele copiou lá dos Estados Unidos, sobre a Constituição, para que um poder não se sinta liberdade para fazer o que quer. Então um poder vai fazer alguma coisa, o outro poder vai lá e pode impedir. Então os três poderes estão amarrados num sistema de freios. Então nesse sentido, aconteceu que o pote do maná é algo de Deus. E veio com um requisito: você pegue uma porção diária, aquilo que você pode comer. Qual a característica divina que tinha nessa propriedade? Se você tivesse vontade de comer chocolate, aquele maná, ele teria na tua boca o gosto de chocolate. Mas no gosto da boca do vizinho, era o mesmo maná. Só que se ele queria comer melancia, aquele maná para ele tinha o gosto de melancia. O outro queria comer macarrão, o maná tinha o gosto de macarrão para ele. Então a cada dia, a cada refeição, você não estava apenas com o gosto do maná. A pessoa teria o gosto normal do maná se ela não tivesse esse por dentro conectado com Deus. Aí não iria funcionar. Porque as coisas de Deus só funcionam na tua vida se você estiver conectado com Ele. Não basta dizer que você é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas para sentir realmente a presença, você tem que estar ligado por dentro. Então, por fora, é a parte material que eu estou chamando. Era o pote. O rolo da Torá que estava ali. Bom, voltando lá no maná, a porção que a pessoa chegava no Shabat era orientada: pegue porção dobrada. De um dia para o outro ficava perfeito. Mas se na segunda-feira o fulano pega uma porção dobrada,
iria apodrecer. Como que o mesmo apodrece de um dia para o outro e no Shabat a mesma porção dobrada ficava perfeita? Porque é por dentro e por fora, revestido de ouro. Deus reveste o homem com o seu poder, para que em qualquer tempo da vida deste homem, ele puder fazer techuvá e voltar-se para Deus e voltar-se a ter conectividade com Deus. Depois eu falei do rolo original da Torá, que ficava ali dentro. Aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque a Torá ela foi transmitida, não é dado. Porque quando eu te dou algo, você faz desse algo o que você quiser. Quando eu transmito algo para você, isso continua em meu poder. Você não vai ter autoridade de diminuir, nem de aumentar, e nem de fazer o que você quiser. Então Deus entregou a Torá nesse sistema de freios. Porque o homem não pode fazer o que ele quiser com a Torá. A Torá é igual a essa psicologia aqui. Como Freud falou, essa psicologia aqui não é a Torá. E o Jung fez o contrário. Essa psicologia aqui é como a Torá. E tantas coisas. Você vê a ciência. A ciência fala, quer combater sempre a Torá. A ciência fala, a tal coisa é assim. E a Torá em muitos momentos está falando diferente. A Torá está pronta, está completa. Ela está além do período de tempo que nós conhecemos. Ela está além do tempo. Aí passa-se o tempo, vem determinados instrumentos científicos e aí comprova que aquilo que eles disseram que era, não é mais. E aí já está de acordo com o que a Torá dizia que era. No livro Sefer Yetzirah, mostra ali que a ciência diz que hoje, nos tempos atuais, a ciência diz que o mundo tem de 15 a 17 bilhões de anos. Lá naquela época de Abraão, a Torá, fazendo o cálculo, já dizia: o mundo tem de 15 a 17 bilhões de anos. Como eles têm esse material? Por dentro e por fora. Por dentro, tudo é conhecido. Revestido com Deus por dentro, você pode subir na hora que você está dormindo, alcançar regiões espirituais e ali receber uma gota do Mazal do Eterno. E aí ele vai te mostrar o que seriam os teus dias futuros. Ele adianta as coisas para você. Mas a gente já compreende isso. Por que ele não pode ficar mostrando às pessoas o que vai ser o futuro? Porque as pessoas não sabem esperar, elas atropelam. Não sabem manter-se conectados sempre em ouvir. Às vezes uma palavra do Eterno para você é totalmente fora daquilo que você está na tua realidade. Aí passa-se o tempo, vem a explicação e você fala: então era isso. Então o rolo da Torá já disse, ele não muda, é por dentro e por fora. Mas você quer ver algo também que é por fora? Quando o povo começou a questionar, Deus ordenou que Aharon fosse sumo sacerdote? Então Moisés vai a Deus e pede para Deus: Deus, faça alguma coisa que seja realmente, que não dá problema de contradição. Tem que ser algo visível, claro, patente aos olhos de todas as pessoas, de que é o Eterno quem está fazendo. Aí o Eterno manda que o representante de cada tribo levassem lá a sua vara. E no outro dia, a vara que estivesse em flor era o escolhido do Eterno. E a vara de Aharon
além de estar em flor, ela também estava carregada do fruto. Nós conhecemos essa história. A gente precisava hoje ouvir que você precisa ter vinculado contigo essa aliança interna, ser ouro por dentro. Infelizmente, a mente do homem, ele olha os acontecimentos, é aqui que vai fazer distinção dos homens e dos rebeldes. Porque os homens que servem a Torá, eles entenderam da parte de Deus, como eu já dei a definição de Torá. O povo judeu tem que estar, olha uma palavra que você vai entender muito bem, eles têm que estar logado. Eles têm que estar logado na Torá do Eterno. E a Torá do Eterno é como a árvore frutífera. A árvore, ela concede a vida ao fruto. Mas lá na frente, quando este mesmo homem, logado na Torá do Eterno, quando ele está com grandes problemas, isso você vê nos Salmos. Ao invés de ele olhar o hoje e olhar para frente, ele volta para dentro de si, para o ouro que está por dentro. E ele começa a ver toda essa história da árvore, todos aqueles que estão conectados na árvore, que é a Torá. E aí a visão dele é corrigida. Eu volto lá no Rahamovitz, naquilo que eu comecei a falar. Quando ele vai, ele usa a tela da TV, principalmente aquela mais antiga, não as atuais, a do tubo, que você vê imagem distorcida. A grande maioria tem imagem distorcida. Quantos anjos estão segurando o bombril para que o sinal chegue, ainda que torcido, mas que você consiga enxergar alguma coisa? Então, para aqueles que são chamados pelas religiões, que não são filhos de Deus, Deus chama, são meus filhos sim. E os anjos do Eterno estão lá, com um bombrilzinho, segurando naquele fio, naquela antena, ainda que a imagem chegue dentro da pessoa distorcida, mas ele ainda se sente conectado de alguma forma com Deus. Ainda que ele fale, Deus não existe para mim, mas eles continuam fazendo práticas que pertencem ao Eterno. Práticas que pertencem ao Eterno são mandamentos da Torá, que mostram o caráter de Deus. E muitas dessas pessoas que diz que Deus não existe, muitos comportamentos que elas fazem no dia a dia da vida dela, mostra o que é a Torá do Eterno no comportamento. Justiça, tzedakah, um monte de coisa. A pessoa pode falar, não, eu não creio em Deus, mas o comportamento dela, você vê Deus no comportamento dela. Mas ela não está vendo. Ela fala, não, eu faço isso porque, eu não sei, eu sou uma pessoa boa. Eu não, uma pessoa boa por quê? Porque ele vem de Deus, é nascido de Deus, e dentro dele há algo dentro dele que ele não conheceu ainda, mas que está conectado com o filete de Deus, e ali vem a ordem, seja um homem bom, faça coisas boas a pessoas, é o que está mais próximo de ti. Ensino do cumprimento das mitzvot. Qual mitzvot que eu tenho que começar a fazer? E a Torá te ensina, sabe o que? Comece com aquilo que está mais próximo de você. Não comece com aquilo que está longe, comece com aquilo que está perto. Então muitas pessoas aí que dizem que não conhecem nem Deus, elas estão conectadas com Deus com aquelas coisinhas que estão perto. Sem saber, estão demonstrando Deus. Pois bem, então o Eterno aqui, ele pede para que as pessoas levassem para ele oferendas. Mas não eram oferendas de frango, de milho, alfazema, lá na encruzilhada. Não, isso é Avodazará. Ele pedia aqui para que as pessoas trouxessem material que estaria na composição do tabernáculo.
E quando ele viu que a composição já era o suficiente, ele dá ordem para parar. A religião nunca manda parar, porque ela está corrompida pelo poder e pelo dinheiro. Sem dinheiro você não tem poder. Sem dinheiro você não faz coisas grandes que vai atingir pessoas, que vai crescer os olhos das pessoas. Sem poder você não vai intimidar pessoas. Mas Deus é diferente. Tem certas coisas que já deu, Ele fala para você, chega, é o suficiente. Portanto, lá naquele passado, justamente a pessoa que era o agente da minha dor, foi quem me disse, volta. Porque o dia que Deus estiver fazendo alguma coisa, você vai falar, eu sou participante disso. Essa era a razão de Deus chamar todas as pessoas. Para que quando os sacerdotes estivessem naquelas roupas majestosas, sublimes, que fizeram até com que Alexandre Magno, o famoso, quando ele tinha o desejo de, naquela rota, passar por Judá e destruir, Deus deu a ordem para o sumo sacerdote da época, pegue todos, coloque a vestimenta branca, abre o portão da cidade e vá ao encontro do exército de Alexandre o Grande. E quando Alexandre viu aquela coisa, era uma imagem que Alexandre tinha tido em sonhos. Quando ele disse, Deus apareceu a mim em sonhos e mostrou esta imagem. E ele disse, vai, porque eu sou contigo e te farei vencedor. Então ele se prostrou, chorou. Um dos generais dele do lado falou, Senhor, levanta, você está se humilhando. Imagina a pessoa cabeça no chão, só olha assim e diz, eu não estou me humilhando diante deste homem, ou destes homens, eu estou me humilhando diante do Deus destes homens, porque foi Ele que apareceu a mim em sonhos. É por dentro e por fora. Às vezes o teu caminhar começa por fora. Outras pessoas começam por dentro. Até que o por dentro e por fora formem uma peça só. Você tem que ser uma pessoa. Não uma aqui dentro e outra do portão para fora. Não uma aqui dentro e outra lá na faculdade. Não uma no teu quarto e outra na cozinha. Não uma no quarto, cozinha, corredor e em família outra pessoa. Você tem que ser um ser único. Aqui e em qualquer lugar. Porque você não pode falar, Deus, eu te conheço dentro do meu quarto. Aí Deus quer falar com você lá na praça. Aí você olha e fala, não, mas eu não te conheço. Só conheço você no quarto. Lá no Novo Testamento, está escrito uma palavra do apóstolo Paulo. Ele fala, primeiro você ouve a mensagem com os teus ouvidos. E depois essa mensagem, ela tem que ser trabalhada e ela tem que descer ao coração. Só depois de descer o coração, você realmente entendeu e está vinculado. Esse sentido que eu estou falando é por fora. Começa primeiro ouvindo. Ouve um monte de coisa. Por isso, talvez a palavra, ouça de tudo, retenha o que é bom. Mas como eu vou saber o que é bom? Se muitas coisas me parecem bom, como diz no provérbio, o caminho do homem parece bom para ele tem que fazer escolha, mas a aprovação certa vem de Deus. Você tem que aprender a seleção natural das coisas, no sentido espiritual.
Porque tem certas coisas que não adianta você falar, isso aqui é bom, e querer provar que é bom, sendo que já ficou provado que não é bom. É por dentro e por fora. Lembra? Eu fiz relação com o dia de ontem. Quando nós falamos animais distintos, têm gestação distinta. É para dar cria. Só que cada raça, tem o seu período de cria. Ou seja, há um tempo específico. Então, nessa analogia, cada pessoa tem um tempo específico para poder juntar o que é por dentro e por fora para se tornar uma peça. Agora tem uma coisa muito importante ainda. Que o que cobre a todos nós são os anjos querubins. Estes anjos querubins, diz o Midrash, que eles demonstravam o comportamento deles de acordo com o tempo que as pessoas viviam. Se o povo de Israel estivesse num tempo de paz, um tempo bom, aqueles anjos estavam como foi feito, um olhando para o outro e as asas cobrindo tudo. E por consequência, eles estão protegendo o que está dentro da caixa. E eu estou dizendo que você está dentro da caixa, por dentro e por fora. Mas quando eles estavam em rebeldia, estes anjos eram vistos como de costas, costa com costa. Por quê? Porque quando está tudo bem, todo mundo, é o mundo de cima com o mundo de baixo em convergência no mesmo Deus, cultuando, sentindo e amando o mesmo Deus. Mas em tempo de guerra, está cada um olhando o seu adversário. Então o que os anjos fazem? Fica de costas um para o outro. Estão olhando o que é que está acontecendo. E se necessita de intercessores, eles podem ser os primeiros que estão dizendo: Eterno, desça, venha ver a rebeldia desse povo. Em quantos momentos Deus fala: eu vou lá ver de perto o que está acontecendo. Outro sinal que o Eterno coloca: depois que tudo isso estiver no lugar pronto, eu vou morar no meio deles, dentre eles. Qual é o teu tempo? Você pode estar aqui com a gente 30 anos, nós não temos 30 anos aqui, mas eu estou colocando fora. Você pode ter 30 anos com a gente aqui. Você pode ter perdido tempo? Pode. E aonde que você perdeu? Por fora ou por dentro? Você pode ter se perdido por dentro. Ou você pode ter se perdido por fora. Ou as duas coisas se uniram contra você. E você é uma coisa diferente hoje. Você não sabe quem você é. Você pode ser uma coisa hoje. Mas ainda que você seja uma coisa hoje, sobre você não está você. Ainda que você ache que você é alguma coisa, acima de você tem dois anjos querubins que estão como uma tampa, dizendo para você: é até aqui o teu limite, daqui você não passa. É aquela menininha do YouTube que fala: chega, acabou, até aqui. É a voz da criança, porque os anjos tinham a cara de criança. É até aqui o teu domínio. Mas tem gente nessa humanidade criada que o comportamento vai subindo a tal
tal ponto de ser snob, que estes anjos têm que ir lá com uma caneta e riscou. Porque tem gente que depois da morte, como vocês sabem, que não terão a presença de Deus. Caret é o castigo. Está excomungado, está fora da comunhão do Eterno, está deslogado, saiu por causa de liturgias, comportamentos, filosofias, por causa de ideias, por causa de tudo, por causa daquilo que você escolheu fazer. Foi a tua escolha, mas você teve por dentro e por fora, e ainda teve a proteção dos anjos. Você se perdeu porque quis. Os anjos estão assentados. E eles dão para o lado de fora. Eles servem de uma imagem. Vai tudo bem? Então eles estão numa posição. Estamos em harmonia. Olha o beijo. O mundo de cima com o mundo de baixo estão unidos. Um trouxe o outro. O de baixo sobe, o de cima desce. Mas quando estão em rebeldia, guerras, confusões, eles estão virados de costas. E aí, quando está em tempo de costas, o Eterno começa a procurar pessoas perto de você. Quantas vezes foi um estranho, naquilo até que você chama de anti-Deus, em termos de servidão dessas pessoas, alguém nesse nível que chega e fala assim: olha, não sei o que está acontecendo, mas eu tenho uma frase que eu quero falar para você, e aquela frase você entende, é Deus falando comigo. E aí ainda você tenta falar assim: poxa, mas com tantas pessoas que tem por aí, Deus vai usar esse tipo de pessoa? Claro que ele tem que usar esse tipo de pessoa, porque ele está tentando te mostrar que você está no mesmo nível daquela pessoa. Não tem como ele te falar por dentro, porque você não tem por dentro mais, está por fora. E aí vem a gíria popular: ô meu irmão, você está por fora, você não sabe o que está acontecendo. Agora, quando sabe o que está acontecendo, é nós, estamos juntos. Está por dentro. Podemos encerrar aqui, né? Isso é Torá. Em qualquer momento da tua vida, o Eterno não te abandona. Por mais longe que você tenha ido. Por mais longe. E aqui, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Leia lá o final do capítulo do livro de Jó. Jó, quando o Eterno começa a responder para ele e vai mostrando. Eu vou te fazer algumas perguntas, vamos ver se você sabe a resposta. Você não está por dentro? Eu vou te mostrar que você está por fora. Por que tem aquela plantinha lá longe em tal lugar? Mas ele não falou isso. Ele falou o contrário. Ele falou: por que a água vai até tal, lá naquele lugar que todo mundo fala: não, mas a água não precisa ir lá. A água precisa, porque lá tem uma plantinha que eu vejo, eu criei, e ela precisa. Em muitos momentos, essa água que chega até você, com um nome até de religiosidade, é a aguinha que Deus viu você lá longe, porque você está por fora. E Ele quer que você volte a estar por dentro. Não se sinta jamais, nunca, cheio de Deus, a ponto que isso possa fazer você se perder, porque tem gente também que se perde em estar cheio de Deus. Aí é Deus que fala com ele, é ele que sabe tudo, deixa, porque já se perdeu também, está por fora. A imagem é de que está por dentro, mas está por fora.
se contaminou com o entendimento daquilo que é Deus e deixou de ser aquilo que é Deus. Veja só, ninguém pode se apropriar de uma imagem de divindade de Deus, porque ninguém sabe que é divindade de Deus. Por isso que o judeu declara: nós não estudamos a divindade do Eterno, porque é impossível, porque nós nem temos cabeça, mente, raciocínio para conhecer. Mas por outro lado, nos estudos, o que você mais vê é a presença de Deus como divino no nosso meio. Aí vem a pergunta: ora, fala que não estuda divindade, mas o que mais se fala é da divindade. Mas para não se perder aí, para ficar por fora, tem que entender o limite da tua mente. Podemos parar aqui. E hoje eu quero fazer a unção nas mãos de vocês, para cumprir o mês de fevereiro. E quem estiver faltando aqui, a pessoa estando aqui, me lembrem, a gente vai ungir a mão dela. Ah, mas você não vai fazer assim, não está aqui, dançou, perdeu o momento, não estava conectado com Deus, porque se tivesse, viria. Eu vou dizer para você por coerência. Eu estou falando que Deus vai longe, até lá fora. Então, se a pessoa não pôde estar aqui, ela pode não ter tido condições, ela pode estar doente, ela pode estar por fora, sem concepção, dizendo: eu não quero estar lá. Mas na hora que ela estiver aqui, me ajude a lembrar: você não recebeu a unção nas mãos em fevereiro. E a gente vai lá e vai ungir. Porque a coerência do dia de hoje, nós devemos estarmos por dentro e por fora. Mas quem está só por dentro, cuidado. E quem está só por fora, cuidado. A gente tem que manter a sabedoria do Eterno conosco. E entender que quando a gente está por fora, os anjos estão de costas um para o outro, porque de costas, eles estão pegando a volta toda. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo. E podem ser os primeiros a dizer: socorro, fulano está lá prestes ao abismo, socorro. Aí o outro anjo vai lá te socorrer. Não vai fazer como muitos dizem, que você tem o pé e tem um bumbum. Um entra com o pé, o outro entra com o bumbum. Não. Ele vai mais uma vez, falar: olha, você está tão longe que está morrendo de sede, tem aqui um pouco de água. Você escolhe. Você quer dar um passo a mais? Aí é o fim. Mas eu tenho água aqui. Lembre, sempre a escolha é sua. Sempre. Deixa eu pegar